Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu me preparei para um tema, vereador Rafael, mas reputo de extrema importância o tema que o senhor trouxe aqui, até porque essa questão que o vereador Adiló comentou agora, de deixar tudo para o último ano, era muito combatida dessa tribuna aqui pelo atual prefeito, né? Que tudo se usava para reeleger, para eleição, que ano eleitoral, tudo acontecia na cidade. Então, né, mais um discurso rasgado e pisado em cima do que era falado aqui dessa tribuna, né? Quem está presente aqui se lembra muito bem de tudo aquilo que se falava dessa tribuna, de que não se devia fazer só obra em ano eleitoral. Inclusive, chegasse ao extremo de dizer que não deveria se fazer obra em ano de eleição, né? Porém, é o que está se vendo aí. Inclusive, o mais triste, vereador Adiló, são obras prontas e sequer servindo à população. Essas 3 UBS paradas, elas têm um reflexo financeiro de ter que arrumar logo daí na frente. Porque não tem participação, não tem conservação, as pessoas não estão lá dentro limpando, cuidando, mantendo, e isso tem um papel que vai acontecer logo aí na frente também. Mas, vereador Alberto Meneguzzi, eu preparei o meu grande expediente de hoje em cima de um projeto que a gente desenvolveu dentro do gabinete, que ele lida sobre a política de incentivo à prática de esportes para idosos. A grande preocupação na apresentação desse projeto é que a gente deixe e Caxias do Sul permaneça tendo uma sequência de projetos que deram resultado e que têm uma influência na população da terceira idade muito grande, inclusive refletindo no atendimento nas UBS. Quanto mais os nossos idosos quanto mais para os nossos idosos são oferecidas práticas esportivas e de lazer, menos terão frequência nas unidades básicas de saúde e, consequentemente, na UPA e no próprio PA 24 horas. Existem pesquisas e cálculos feitos pela Organização Mundial da Saúde que na década de 80 nós tínhamos 6% da população de idosos. Em 2025, a previsão é que sejam 12%. E em 2050, a projeção é que sejam 20% das pessoas. Onde, pela primeira vez na história, os idosos serão equiparados com os jovens, né? Deixando a pirâmide praticamente quadrada. Algo que pode ser preocupante por um lado, mas pode ser benéfico por outro. Aí é uma questão de fazer uma análise mais profunda, que não é a intenção desse meu grande expediente de hoje. A intenção aqui hoje é nós mostrarmos uma ideia de projeto, fazendo referência... Pode passar primeiro, Renata. Fazendo referência a uma lei que já está em vigor dentro do país, desde 2003, que é o Estatuto do Idoso, e outras leis que fazem valia a esse projeto, que são o Estatuto do Idoso, a Lei Pelé e a Política Municipal do Idoso, aí uma questão aqui de Caxias do Sul, que é uma lei de 31 de julho de 2013. A nossa ideia é apresentar e permanecer com esses projetos que existem dentro da Prefeitura de Caxias do Sul hoje e até incentivar parcerias que hoje em dia a gente já não percebe mais, de projetos que evoluíram e evoluíram muito. Enquanto a Renata vai passando os slides, eu vou trazendo alguns números que eu acho bastante interessantes, porque a atividade física na terceira idade, e 85% da população idosa tem alguma doença em virtude da idade. A atividade regular melhora a qualidade de vida e principalmente a expectativa de vida do idoso. Reduz a hipertensão arterial, o diabetes, a artrite, diminui em muito, aí que eu acho que é uma questão bastante importante, a atrofia dos músculos e das articulações, que é o que gera as principais quedas dos idosos, quebrando ossos que até então não haveriam esse tipo de problema. E outra situação bastante importante é o que tem de impacto na mente desse idoso, né? A questão da autoconfiança, a questão da sua própria valorização. Então, a OMS faz alguns estudos que eu acho bastante importantes, onde eles apontam que em países desenvolvidos são considerados idosos pessoas acima de 65 anos. E países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, são considerados idosos pessoas acima de 60 anos. Então, são 5 anos que representam
muita coisa. Representam muita coisa esses 5 anos de idade. Outras situações que eles afirmam importante é que as pessoas que têm idosos nas suas residências ou que participam de programas, é que as pessoas incentivem os idosos a questões bem simples, como lavar o carro, cuidar do jardim da casa, passear com o cachorro, ir à feira a pé, limpar a casa, subir e descer escadas. Isso tudo faz com que o idoso tenha movimentação e não fique parado dentro das suas casas. Em São Paulo foi feito um estudo em projetos muito parecidos com o que existem e existiam aqui na prefeitura, oferecidos pelo município em Caxias do Sul, onde apontam que as pessoas idosas que procuram essas atividades de esporte e lazer para idosos, 29% procuram por indicação médica. Então, olha o quanto isso representa de atendimento nas nossas unidades básicas de saúde. 2% só é culto ao corpo, que isso inverte muito com relação à idade, né? O idoso, isso são só 2%. 45,8% procuram esses programas em virtude da diversão e da socialização com outras pessoas. 37% com relação ao bem-estar físico e outros 29% apontaram também que são incentivados por amigos, parentes e também pelo trato que recebem dos profissionais de educação física quando existem esses projetos. Então, a gente tem um corpo profissional de educação física dentro do município de Caxias do Sul extremamente qualificado, extremamente responsável, e vários dos projetos que são executados pelo município começaram ainda na época do prefeito Mansueto, depois vieram com o prefeito Pepe Vargas, quando teve a criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O prefeito Sartori ampliou em muito isso, o prefeito Alceu deu sequência, e hoje a gente vê alguns projetos ainda permanecem. Infelizmente, nós não tivemos mais nenhuma academia da terceira idade inaugurada fazem 2 anos, o que isso faz muita falta, porque são áreas que acabam recebendo muitos dos nossos idosos da cidade de Caxias do Sul. Nessa tela, a gente pode perceber que de 2005 a 2012, o projeto Conviver, ele atendia 3.000 pessoas por semana, em 73 grupos dos mais variados bairros da cidade de Caxias do Sul. O Convive Tchê, que era um projeto de danças, que cada turma demorava em torno de 3 meses para se formar, 194 pessoas eram atendidas por ano. Os jogos adaptados para a terceira idade são 400 alunos em 14 bairros, eram até 2012. O projeto Ritmo e Movimento eram mais 2.504 pessoas por semana em 53 bairros. E as academias da melhor idade já eram 60 unidades até 2016. Isso representa um número muito grande, né, um incentivo à prática esportiva muito grande, além de, onde existem as academias da terceira idade, as áreas públicas ficam extremamente bem cuidadas. Porque as pessoas participam, as pessoas frequentam e, consequentemente, evitam. E quanto mais as pessoas de bem participam dessas áreas, menos as pessoas de mal têm capacidade de se aproximar. Isso, vereador Ueza, eu me lembro que aconteceu em Galópolis, quando nós inauguramos, se eu não me engano, a 5ª academia da terceira idade na cidade. A praça de Galópolis era constantemente depredada por vândalos. E quando nós instalamos a academia da terceira idade lá e foi feita a reforma do parquinho junto, nunca mais houve grandes atos de depredação, porque as pessoas começaram a frequentar e acabaram abraçando essa área. Então, além desse reflexo positivo para a terceira idade, tem também essa questão que gera, entre aspas, uma economia para o município na questão da manutenção dessas áreas. A gente sempre dizia, né, vereador Uez, eu prefiro ir lá dar manutenção para os equipamentos do que ter que reformar toda a praça. Se eu estou dando reforma para os equipamentos é porque eles estão sendo utilizados, e isso é extremamente positivo. Então, a nossa ideia de apresentar esse projeto, que eu acredito o vereador Meneguzzi esteja praticamente pronto para entrar em pauta, ele tem essa ideia desse reflexo, né, de atender aquilo que pensa e aquilo que as organizações que fazem pesquisas com relação ao esporte para a terceira idade e à saúde pensam e preveem para o futuro das grandes cidades. Então, Caxias do Sul vinha assim se preparando de uma forma muito intensa, pensando nesses números já, criando congressos, fazendo eventos, mostrando o quanto isso é importante no reflexo do futuro da cidade de Caxias do Sul. Vereador Edson. Se puder uma declaração de líder, vereador Edson, que está acabando a... Vereador Alberto Meneguzzi, um
Uma declaração de líder da bancada do MDB. Declaração de líder da bancada do MDB, segue com a palavra o vereador Felipe Gremelmaier. Vereador Edson. Vereador Felipe, esse projeto de Vossa Excelência, ele oxigena a necessidade da sociedade prestar cada vez mais atenção à terceira idade. Ontem nós tivemos aqui na Câmara o programa Jovem Parlamentar e um dos assuntos em pauta era o idoso. A necessidade que cada vez mais nós do Ocidente temos que ter a respeitabilidade àqueles que nos ajudaram a construir a sociedade. Ele é preventivo, uma vez que a terceira idade, quando começa a desenvolver atividades físicas, ela começa a se relacionar, a despertar e impede com que ela vá nas unidades básicas de saúde ou até mesmo nos planos privados, enfim. Quer dizer, e a ocupação dos espaços também, que Vossa Excelência diz, né? Porque onde tem pessoas do bem ocupando espaço, não permite que o mal ali se faça. E mais ainda, né? A utilização dos profissionais do esporte e da educação física que nós temos no município. Então, esse vosso projeto ele traz várias etapas de integração e aí também dá para o Executivo um norte, que muitas vezes me parece que não está acontecendo isso. Nós temos lembrança dos projetos do Conviver, que nós éramos convidados sempre que tinha em Caxias do Sul, e quase todo mês tinha. Uhum. Né? Então, quer dizer, isso faz com que, pelo menos a Câmara, e hoje também está na pauta um projeto que talvez também vai entrar de minha autoria, justamente isso, para lembrar de tudo que é feito. Porque a Câmara de Vereadores, as pessoas não percebem a importância que tem muitas vezes. Porque se a Câmara não se envolve, vereador Meneguzzi, é esquecido muitas vezes pelo Executivo. Essa é a grande verdade. Os projetos daqui eles podem parecer às vezes meio insípidos, mas não são. Eles têm uma profundidade muito grande porque aqui vem as demandas que a sociedade quer. Então, parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto que eu tenho a certeza que ele vai ajudar ao Executivo que tiver interesse de fazer com que se tenha menos investimento na área da saúde, principalmente, né, e mais investimento na boa vida, tanto que também tem aí no próprio Executivo, né, através do sindicato, eu acho que é, um projeto que prepara as pessoas para a aposentadoria. Né? Então, tem um monte de coisa nesse seu projeto que poderia ser citado aqui, mas parabenizar pelo seu grande expediente. Muito obrigado, vereador Edson. E no próprio artigo 3º e os parágrafos 2º e 3º, ele prevê que o município apoie eventos dessa magnitude, desse tipo, e também ele solicita a fomentação, que o município fomente parcerias e convênios com as universidades de Caxias do Sul, porque nós temos 2 cursos de educação física que são exemplo para várias cidades do país. Tanto a UCS como a FSG tem 2 cursos de educação física que foram grandes profissionais e profissionais que hoje estão lá dentro da Secretaria de Esporte e Lazer. E quantos desses profissionais hoje são destaque no Brasil inteiro, saídos aqui de Caxias do Sul? Vereadora Paula, depois vereador Ues. Vereador Felipe, lhe parabenizar imensamente pelo grande expediente, pelo conteúdo. Me parece que é algo que já existia como prática de uma secretaria, que inclusive o senhor foi secretário, e que eu pessoalmente acompanhei isso através de pessoas da minha família, ativas, né? Mas, na medida que isso passa a estar instável, a lei vem para obrigar, de certa forma, que isso aconteça. O que poderia ser uma consciência, mas tanto é válido que virou lei. E de fato, a saúde mais barata é a que se faz com prevenção. Né? E trata do ser humano integral, o físico, o emocional, a autonomia, né? Então, parabéns e tem tudo para dar certo. É isso aí. Muito obrigado, vereadora Paula. Vereador Ues. Vereador Felipe, já que o senhor comentou de Galópolis, parabenizando, Galópolis tem 900 idosos e a praça é bastante usada, a academia. O que me deixa triste é assim, vereador Felipe, a praça, 2 anos para cá, a poda praticamente de noite virou uma escuridão. E o mais grave é que eu já falei aqui, da sexta-feira de tarde, 4h30, até na segunda-feira, os banheiros da praça fechados. Muitas pessoas vão na praça, final de semana, tá lá para ver nos domingos, o morador aqui sabe, o assessor do Kiko, e vão ter que fazer a necessidade na rua.
E eu, a pessoa que cuidava dos banheiros, quando não era ele, era eu que ia para baixo, foi mandar trabalhar em Caxias. A população faz necessidade na rua agora. Era isso que eu queria deixar esse relato. Muito obrigado, vereador Uez. E a ideia do projeto é realmente essa, né? Que as praças permaneçam ocupadas e esses espaços onde a comunidade cede para o município, que é do projeto Conviver, do projeto Ritmo e Movimento, que permaneçam sendo utilizados dessa forma, e por isso que é a ideia desse projeto. Vereadora Paula, eu me lembro que quando os grupos de câmbio começaram a se fortalecer em Caxias do Sul, as pessoas, inclusive, criaram uma associação, se organizaram entre pessoas da terceira idade, criaram uma associação e hoje disputam competições em todo o estado do Rio Grande do Sul e trazem muitos títulos para a cidade através do câmbio da terceira idade. Né? Treinam, vão a Tramandaí, vão a Erechim, vão a todas as cidades do estado participando dos eventos promovidos ou pelos municípios ou pelo próprio SESC e SESI, que tem muitos eventos voltados para essa área. Então, nós tínhamos, vereador Renato, também, eu me lembro na época, nós tínhamos canoagem para a terceira idade, né? Esse era um projeto muito legal também. Então, são várias situações, várias possibilidades, e eu me lembro que o primeiro grande encontro que teve de jogos adaptados para a terceira idade aqui em Caxias do Sul, vieram mais de aproximadamente 1.000 pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul, numa parceria da Prefeitura de Caxias com a universidade, e recebeu lá todos esses jogos, e vieram pessoas de mais de 20 cidades do estado do Rio Grande do Sul praticar o câmbio aqui em Caxias do Sul. Então, eu me lembro que também nós tínhamos a Jornada Saúde e Movimento, onde aí eram debatidas as formas de política para a terceira idade, onde vinham pessoas de várias cidades do país, vinham palestrantes também, mostrar a sua participação, o seu incentivo, o investimento, inclusive, que era feito. Nós fomos a Barueri conhecer, tem um parque que é totalmente voltado para a terceira idade em Barueri, onde acontece tudo. Existe uma linha de ônibus somente para a terceira idade que leva até esse parque. Então, são várias situações que a gente pode, muitas vezes, copiar, e muita coisa a gente foi conhecer e trouxe para Caxias do Sul e adaptou a nossa realidade. Então, são situações que eu considero bastante importante, e a ideia principal desse projeto é que a gente tenha uma sequência de projetos, tem uma sequência de atitudes, eu diria, do Poder Público Municipal, em parceria com as mais variadas entidades que trabalham com a questão da terceira idade, gerando esse investimento, esse incentivo e, principalmente, vereador Périco, levando saúde e expectativa de vida com qualidade para essas pessoas. Essa é a parte. Vereador Felipe, parabéns pelo projeto. É realmente uma necessidade em Caxias do Sul pensar nessa questão aqui do esporte para o idoso, porque isto é o que? Prevenção. Mas a pergunta que lhe faço e faço a todos os colegas é como é que hoje a Secretaria de Esportes está tratando isto. Vossa Excelência colocou números muito interessantes de todo o trabalho que foi feito, e a minha preocupação, e acredito de todos os colegas, é se esse trabalho hoje está sendo continuado ou ele foi cortado. O que está sendo feito hoje? Acredito que talvez um requerimento ou convidarmos o secretário dos esportes, o professor Paulo, para vir aqui colocar quais são as ações, o que está sendo feito, para que a gente saiba se tem um projeto, qual é o projeto, qual é o número de pessoas que estão participando, como Vossa Excelência colocou, ali estão os números ali. Nós precisamos saber se o município está dando continuidade, no mínimo, a isso que já vinha sendo feito. Melhorou, que bom. Agora, se não está dando continuidade e não melhorou, realmente é outra questão que nós temos que nos perguntar aqui. Uma Secretaria de Esportes que não trabalha com esporte, e esporte não é só jogar bola para as crianças. Isso é esporte também. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Périco, eu acredito que seja uma pauta importante para a Comissão de Educação, que tem o esporte na sua íntegra, e que poderíamos convidar o secretário realmente para vir aqui mostrar esses números. Eu acredito que muitos desses projetos estão mantidos, né? Agora, só saber a quantidade de grupos que são atendidos, a quantidade de bairros, isso foi ampliado, porque a tendência é que cada vez fosse levado a mais comunidades que não tinham condições de receber essas parcerias, porque o município depende muito da parceria do local em ceder um espaço para que esse trabalho aconteça. Então,
Se tem a permanência, excelente, mas o importante é que a gente amplie. Eu sei que as academias da terceira idade não tiveram ampliação, né? Mas são importantes também porque é um espaço totalmente democrático, com orientação de um profissional de educação física, e que nós temos muitos profissionais capacitados dentro da Secretaria de Esporte e Lazer. E muitos estagiários que são muito bem orientados também pelos profissionais da Secretaria do Esporte e Lazer. Então, a ideia do projeto é essa, que a gente possa perenizar, manter uma sequência e ter uma visão de futuro com relação ao impacto que isso tem na terceira idade, com qualidade e expectativa de vida. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração.